Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da segunda audiência de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Ocasião que recebemos os representantes instituídos na Previdência do município de Taubaté, da Universidade de Taubaté e das fundações ligadas à universidade, FUST, FUNCABS, FAPET. Esta audiência é realizada em cumprimento aos dispostos dos parágrafos 4 do artigo 9 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade de Gestão Fiscal, que reafirma até o final deste mês de maio, setembro a fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Em audiências públicas na comissão referida no artigo 1 do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa dos trabalhos nesta audiência. Eu quero agradecer a todos pela presença. A presença de vocês são muito importante nesta audiência. A doutora geral do IPMT, Nataline Colóssimo. O controlador interno da Universidade de Taubaté, professor mestre Francisco de Assis Coelho. Muito bem-vindo. O diretor-presidente da FUST, professor Dr. Ivair Alves dos Santos. O diretor financeiro administrativo da FUNCABS, professor mestre Jonas Cumim de Campos. A vice-presidente da FAPET, professora doutora Késia Postigo Kamimura, certo? Registramos também a presença dos vereadores e dos assessores que fizeram presente aqui, a gente vamos falar. Primeiramente, nesta audiência, as instituições aqui presentes apresentarão os dados referente ao cumprimento das metas fiscais durante o período compreendido em setembro a dezembro de 2025. Após as explanações, os senhores vereadores e assessores que estiverem presentes poderão fazer uso dos questionamentos. Você, munícipe, que acompanha a audiência conosco na galeria no plenário, ou poderá participar da tribuna por 2 minutos aí de fala, para fazer seus questionamentos e suas perguntas pertinentes às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025 das instituições que aqui estão. Basta se inscrever e preencher os formulários que estão disponíveis aí mesmo, nas próximas fileiras, e você pode entregar logo após o fechamento para fazer uso da palavra. Assim for declarado encerradas as inscrições, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados para fazer o uso da fala após os vereadores. Você que nos acompanha aqui na TV Câmara também poderá participar enviando seus questionamentos. Basta enviar o seu nome e o questionamento pelo WhatsApp. Quero deixar aqui para você, que é o 12 3625 9501. Vou repetir, é o 12 3625 9501. Agora eu queria chamar aqui a representante do IPMT, a Nataline Colóssimo, para fazer a sua apresentação. Agora sim. Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar os números relativos ao cumprimento das metas fiscais
referente ao terceiro quadrimestre de 2025 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, a previsão para o ano de 2025 da receita total foi de R$ 356.753.000. Realizamos no quadrimestre R$ 87.300.000 e foi realizado no exercício um total de R$ 312.078.000, representando um percentual realizado de 87,48%. As receitas não financeiras, representadas pela receita total deduzida a receita patrimonial, prevista para o ano de 2025 em R$ 341.753.000, realizado no exercício R$ 84.217.000, realizado no exercício R$ 304.394.000, representando um percentual realizado no ano de 89,07%. A despesa total e a despesa não financeira são em valores iguais, porque nós não temos juros para ser deduzida da despesa total, previsto em R$ 356.753.000 para o ano, realizado no quadrimestre R$ 96.583.000, realizado no exercício R$ 275.543.000, representando um percentual realizado de 77,24%. Resultado primário, calculado como sendo as receitas não financeiras menos as despesas não financeiras, previsto para 2025 em 15 milhões negativo, foi realizado no quadrimestre, no terceiro quadrimestre, menos 12.366.000, realizamos no exercício 28.851.000 positivo. Bom, com relação às receitas de contribuições previdenciárias recolhidas no terceiro quadrimestre por entidade, então nós temos que do total de R$ 78.516.000 recolhidos, nós tivemos desse valor 68,53% provenientes da Prefeitura de Taubaté, nesse valor já inclusos os parcelamentos de débitos, no total de R$ 53.806.000. Câmara Municipal de Taubaté recolheu aos cofres do IPMT R$ 3.173.000, representando 4,04%. O próprio IPMT recolheu R$ 469.000, representando 0,6%, e a Universidade de Taubaté recolheu no terceiro quadrimestre R$ 21.067.000, já inclusos os parcelamentos de débitos, representando 26,83%. Aqui, apenas a título de ilustração, o IPMT encerrou o terceiro quadrimestre com 10.650 segurados. Desse total, 7.433 são servidores ativos, representando 70% do total, 2.481 aposentados, representando 23% do total, e 736 pensionistas, representando cerca de 7% do total. Dividido por entidade, nós temos que dos 10.650 segurados, 8.450 são segurados provenientes da Prefeitura, aqui somado ativo, inativo e pensionista, 149 provenientes da Câmara Municipal de Taubaté, ativos, inativos e pensionistas, 31 do próprio Instituto, nós temos quadro próprio de servidores, então são 31 servidores ativos, somado aqui aos aposentados e pensionistas do quadro próprio, e a Universidade de Taubaté, 2.020 segurados entre ativos, inativos e pensionistas. Aqui, detalhadamente, a receita arrecadada no terceiro quadrimestre, então, de um total de R$ 87.300.000 de receita arrecadada. Desse total, R$ 3.083.000 foi referente à receita patrimonial, que é o rendimento das aplicações financeiras. As receitas de contribuições, R$ 69.227.000. Os aportes previstos na Lei Complementar 447 de 2019 para a amortização do déficit atuarial, recolhidos no total de R$ 2.731.000. Os parcelamentos de débitos, Prefeitura e Universidade de Taubaté, recolhidos no total de R$ 11.064.000. E demais receitas, aqui contemplando compensação previdenciária, que o INSS recolhe, paga para o IPMT, e restituições diversas, no total de R$ 1.193.000. Detalhamento da despesa realizada no terceiro quadrimestre de 2025, nós tivemos, então, um total realizado de R$ 96.582.000. Desse total, R$ 91.592.000 foi destinado ao pagamento dos benefícios previdenciários, aposentadorias e pensões.
R$ 1,5 milhão destinado ao custeio administrativo do RPPS, ao valor destinado para o funcionamento do IPMT, então para pagamento da folha de pagamento dos servidores que lá trabalham, do auxílio alimentação, material de consumo, os serviços contratados com consultoria, com sistemas, água, luz, telefone, entre outros. Então, foi R$ 1,5 milhão no terceiro quadrimestre. E o pagamento de Comprev, que é a compensação previdenciária, que o IPMT paga tanto para o INSS quanto para outros institutos, R$ 3.434.000. Então, esse é o detalhamento da despesa realizada no terceiro quadrimestre. E esses são os números do IPMT referente às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. E eu fico à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Obrigada. Muito obrigado, Nataline, pela sua apresentação. Também eu queria agradecer aqui, mais uma vez, aqui, pelo excelente trabalho que a Érica vem fazendo. Eu acabei de receber uma mensagem aqui de um amigo que está acompanhando a TV Câmara, que ele é surdo, ele está conseguindo acompanhar tudo o que está acontecendo pelas metas fiscais, graças a Érica fazendo a interpretação em Libras aí. Muito obrigado pelo trabalho, todos que estão trabalhando com você, Érica. O próximo a fazer uso da palavra, representando a Universidade de Taubaté, o professor Assis está com uso da palavra. Vereador Ariel, meu boa tarde, presidindo a sessão de prestação de contas do terceiro quadrimestre dos órgãos da cidade de Taubaté, né, da qual a Universidade de Taubaté faz parte, né, em nome do qual o meu boa tarde a todos. Eu vou falar sobre o demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025 e do ano de 2025. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a apresentação da avaliação quadrimestral do cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei Orçamentária Anual. Eu tenho aqui o qualitativo, que é a identificação dos recursos, das verbas, dos gastos, né, da arrecadação e das despesas. Aqui nós temos a fonte. Fonte 4 é a atividade principal da universidade, como nós sabemos, é ensino, pesquisa e extensão. Fonte 6 são convênios, normalmente com o setor público. E aqui nós temos a Lei Orçamentária Anual de 2025, que é o que foi estabelecido de meta. Tá? Foi estimado as receitas e fixada as despesas para o exercício 2025. Aqui nós temos realizado no terceiro quadrimestre e aqui realizado no exercício. Na última coluna nós temos o percentual, que é quanto que foi realizado no exercício em relação à meta fixada na LOA. Então aqui nós temos as receitas de fonte própria. Normalmente aqui a arrecadação de alunos, né, na sua grande maioria. Foi estimado 222.205.000 para o exercício 2025, foi realizado no exercício 225.071.000, ou seja, 101,29 pontos percentuais. Na realidade, ele teve uma superação aqui, porque ocorreu a venda de um imóvel lá no município de Ubatuba. Mais à frente, vamos detalhar. A receita de fonte 6, nós temos aqui uma arrecadação com o governo do estado, da FEIDRO, não tínhamos estimado nada e tivemos essa receita, um convênio com o governo do estado de 294.000. O total das receitas, determinado como meta para 2025, 222.205.000. No exercício,
foi realizado 225.365.000, ou seja, 101,42% do previsto sobre o realizado, ou seja, do realizado sobre o previsto. O realizado superou a meta. Valores mobiliários, 7.010.000. Isso aqui são arrecadação de receitas de aplicações financeiras. Foi realizado 10.493.000, ou 150% da meta estabelecida. Receita de capital. Embora a universidade tenha vários imóveis já com leis que permitem a sua alienação, a gente não estima, porque não se vende imóveis a hora que a gente quer. Então, nós não fixamos meta, mas foi vendido lá no município de Ubatuba, uma casa de propriedade da universidade, 3.600.000. A receita primária, que é a receita total, menos as receitas que não são da atividade principal da universidade. A meta, 215.184.000, foi realizado 211.269.000, ou seja, 98% da meta foi realizada. Já as despesas, fonte 4, que são os gastos de verbas da receita de origem do serviço da universidade, foi fixado como meta 233 milhões, na realidade, se você olhar lá, 222 milhões, aqui 233 milhões, a LOA original é 211.031.000. Teve crédito adicional de 23.203.000, por isso que aqui está 233 milhões e a arrecadação do exercício 223 milhões. Essa diferença teve origem em superávit de exercícios anteriores, ou seja, não compete a arrecadação do exercício. Então, foi 211.031.000, mais os 23.200.000 de crédito adicional, foi realizado aqui 197.000, ou 85%. Aqui também tem alguns detalhes na frente, como o resto a pagar, enfim, que também incide nessa verba. Despesa fonte 6, gastos de origem de convênio. Foi fixado em 701.000, foi realizado 286.000, ou 41%. Despesa total, fixada em 234.238.000, foi realizado 198.023.000, ou, aqui arredondando, 85% realizado da meta. Amortização da dívida, parcelamento com o Instituto de Previdência, com o IPMT, 6.914.000 foi fixado na LOA, foi realizado 6.814.000, ou podemos dizer aí 99%, se não realizado totalmente. A despesa primária, que é a despesa total menos as amortizações, 227.324.000 fixado na LOA, foi realizado 191.209.000, ou 84% realizado sobre a meta. Aqui o resultado primário, que é a receita primária subtraída da despesa primária. Na LOA, fixado em 12.139.000 negativo, foi realizado 20.059.000 positivo. Aqui nós temos um detalhamento, receita patrimonial, que é concessão de uso, aluguel. Aqui nós já temos 2 meses recebido lá do aluguel da van, né? Nós estimamos em 500.000, realizamos 313.000. Aqui a aplicação financeira, 7 milhões, arrecadamos 10 milhões. E aqui é a atividade da universidade, receita de serviço. Aqui está a principal atividade da universidade. Foi estimado em 210.958.000, foi realizado 208.533.000. Anuidade, que é a principal receita da universidade, mensalidade de alunos, foi estimado em 174.860.000,
foi realizado 175 milhões e 63 mil. Ou seja, posso dizer que foi realizado 100% do planejado e realizado. Ou ganhou na Mega Sena, né, quem jogou. Tá? Dívida ativa, 20 milhões e 500 mil estimado para o exercício, foi realizado 17 milhões e 398 mil. Demais receitas e serviços. Aqui estão as receitas de ensino à distância, extensão, pós-graduação. 15 milhões e 609 mil foi estimado na LOA. Foi realizado 16 milhões e 71 mil. Então, veja que é basicamente quase que igual. Aqui, como eu já falei, a receita de convênio com o governo do estado, que não tinha nada estimado, foi realizado 294 mil. E aqui nós temos as indenizações, restituições, sucumbências e correção de dívida ativa. Foi estimado em 2 milhões e 950 mil, foi realizado 2 milhões e 127 mil. Encerrando as receitas, receita de capital, como eu disse, a gente coloca 10 mil reais como descarte de bens inúteis, né? Bens que já estão com defeito, etc. Então, a gente descarta e ali tem uma pequena receita. E as vendas, alienações de imóveis, a gente não coloca porque não é vendido assim como o nosso gosto, né? A gente tem que lutar até que chegue um comprador interessado a pagar a conta. Foi 3 milhões e 600 mil, que encerra aqui o total, 222 milhões e 205 mil. E realizado 225 milhões e 365 mil. Aqui, uma ilustração gráfica da receita de serviço, da receita total. 92,53% é receita de serviço, ou seja, da atividade principal da universidade. 4,8% de receita patrimonial. Ali as restituições e indenizações, sucumbência, 1%. E as transferências correntes de convênio, 0,13%. Aqui nós temos a realização do terceiro quadrimestre de 2024. Para 2025, nós temos aqui uma visão dinâmica do que foi feito no terceiro quadrimestre do ano anterior e de 2025, que é o nosso ano em foco. Tá? 67 milhões, em 2025 foi realizado 71 milhões. Aqui nós temos separado a LOA de 2024 e que foi realizado em 2024. Então, 2024, basicamente, também nós acertamos na Mega Sena, né? 99,5% de realização da receita estimada. Aqui em 2025, na realidade, foi realizado 221 milhões, 222 milhões, que deu 98,80%. Então, 2024, realizamos de receita 99,5%, em 2025, 99,8%. Quem sabe no ano que vem esteja 100 redondinho. Mas por que está 101? Subtraindo a receita de capital, que é o 3 milhões e 600. As despesas, resumindo aqui, despesa com pessoal e encargos, foi fixado em 115 milhões e 106 mil, foi realizado na sua totalidade, 99,6%. Então, o que foi fixado de pessoal foi gasto, eu poderia até dizer exatamente, né? 99,6% do que foi fixado foi realizado. Aqui outras despesas correntes, que é o funcionamento da máquina. Nós temos aqui em destaque outros serviços de terceira pessoa jurídica, que são os contratos, né? Os nossos fornecedores. Foi realizado 68%. Nós temos aqui sentenças judiciais, também foi realizado pagamento precatório, 99%. Tá? Nós temos aqui auxílio financeiro a estudantes, no caso está lá em cima, foi realizado
68%. Nós temos uma diferença aqui de bolsa de estudo de 13 milhões e 45 mil, foi realizado 8 milhões 892 mil, 8 milhões e 900 mil. Aqui tem uma diferença de quase 5 milhões, 4 milhões e 200 mil, inclusive teve no crédito adicional, um crédito adicional de bolsa de estudo de 5 milhões e 500 mil. Não foi utilizado? Foi, porque nós temos lá a Bolsa PAN, que é a bolsa reembolsável. Isso não é despesa, isso é ativo, que lá na frente a Unital recupera. Então, naturalmente, tem essa diferença aqui. Tá? Nós temos aqui outro serviço terceiro, intra. O que significa isso aqui? 9 milhões e 900 fixado, 9 milhões e 800 mil. Foi realizado 8 milhões e 842 mil. Isso são serviços que as fundações e a empresa de pesquisa e tecnologia prestam para a universidade. Então, são valores destinados a pagamento, à remuneração das fundações e da IPTS de serviços prestados para a universidade. E, ao final, aqui, o aporte atuarial para o IPMT. 7 milhões e 282 mil foi entregue 100%. Aqui nós temos os investimentos, 30 milhões e 84 mil, foi realizado 14 milhões e 176 mil, 47% foi realizado sobre o fixado. Aqui o pagamento da dívida com o IPMT foi realizado totalmente 6 milhões e 900, 6 milhões e 800. Então, encerrando aqui 234 milhões fixado, foi realizado 197. Aqui a ilustração das despesas. Nós temos aqui, da despesa total, 58% foi gasto com pessoal. O custo da máquina, que são aqueles contratos, outras despesas correntes, 31,41%. Amortização da dívida, 3,45%. Investimentos, 7,17%. Essa despesa pessoal, esse 58%, não é o limite legal. O limite legal é 54% sobre a receita corrente líquida. Tá? Esse 58% é sobre a despesa total. Qual é exatamente que a Unital gastou do limite legal? 51,75%. Então, a Unital gastou 51,75% do 54% legal que poderia gastar. Aqui, o que foi gasto nos 2 quadrimestres. E, neste quadro aqui, eu gostaria de fazer algum comentário que, embora apareça de forma simples, quando a gente fala de financeiro, é diferente. Por que é diferente? Porque aqui apresenta a execução orçamentária, mas nós temos outras coisas que envolvem o orçamento na universidade, ou no setor público, qualquer setor público, que chama-se resto a pagar. Então, quando eu apresento ali que dos 234 milhões eu realizei 197 milhões, eu já tinha uma LOA de 211 milhões, eu não precisaria de crédito suplementar. Sim, o caso da Unital, nós temos 19 milhões 496 mil de resto a pagar não processado. O que significa isso? Significa que já foi contratado, já foi empenhado, mas vai ser recebido nesse exercício. Então, a universidade, em 31/12/2025, ainda não assumiu a obrigação de pagar. A obrigação de pagar assume no momento que é entregue o serviço ou o bem. Aí sim ela aparece aqui. Então nós temos já comprado 2025, no orçamento de 2025, que vai ser entregue em 26, 19 milhões 496 mil. E também foi entregue às fundações 11 milhões 123 mil, que isso não entra nos empenhos. Na nossa LOA, nós temos uma LOA de 222 milhões e a despesa fixada em 211 milhões, que é a LOA original. E essa diferença de 11 milhões é destinada às fundações. Então, além
Desses 197 mil, eu tenho 19.496 de resto a pagar não processado e tenho 11.123.000 que foi para as fundações, tá? Então, a gente precisa considerar isso, porque dá a impressão que teve um superávit enorme e quando a gente vai exatamente fazer as contas, a coisa não é exatamente isso, porque tem outras coisas já comprometidas. Então, dos 11 milhões das fundações, a FUST foi fixado em 1.300.000 a transferência para a FUST, foi realizado esse 1.300.000. Para a FUNCABS, foi também realizado 100%, 9.823.000. Isso aqui é para a FUNCABS retornar aos servidores como benefício. Então, quando a universidade passa para a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores, a fundação tem que transformar isto em benefício aos servidores. Essa é a finalidade dessas transferências para a FUNCABS. A FUST é para pagamento de precatório. E a FAPET, Fundação de Pesquisa, foi fixada em 50 mil e não ocorreu nenhuma transferência. Ou seja, foi realizado 99,55% do que foi fixado na LOA. Aqui também uma ilustração gráfica e em nome do nosso pró-reitor de Finanças, Economia e Finanças, professor Dr. Antônio Ricardo Mendron, eu agradeço pela apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Assis, representando a Universidade de Taubaté, Unital. O próximo a fazer uso da palavra, representando a FUST, professor Ivair. Boa tarde, vereador Ariel, no qual eu cumprimento a mesa. O demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais, terceiro quadrimestre de 2025. Aqui nós temos um resumo onde nós falamos sobre a receita total, 740 mil, no terceiro quadrimestre 133.150, realizado no exercício 303.470, a porcentagem realizada no exercício 41%. A receita primária 560 mil, realizada no terceiro quadrimestre 29.729, realizada no exercício 73.256, que corresponde a uma porcentagem de 13,08. A despesa total 2.040, realizada no terceiro quadrimestre, 292 mil, realizado no exercício 638 mil, que corresponde a 12% no exercício. A despesa primária, 1.740.000, realizada no terceiro quadrimestre, 242 mil, realizado no exercício 585, que corresponde a uma porcentagem de 33%. O resultado primário corresponde a um valor negativo de 1.180.000, realizado no quadrimestre menos 213 mil, realizado no exercício menos 512 mil, que corresponde a 43,38%, né? Onde essa diferença é suprida com a transferência voluntária da universidade, conforme o professor Assis, na apresentação anterior, comentou sobre os precatórios que a FUST realiza os pagamentos. Então, 1.300.000, realizado no terceiro quadrimestre, 966 mil, onde realizado no exercício 1.300.000, que corresponde a 100% realizado nesse exercício. As receitas realizadas no terceiro quadrimestre de 2025, receitas de aluguel, 72.707, receitas financeiras, 230 mil, e as receitas de serviço, 548.
totalizando 303.469. Aqui, um gráfico onde representa o slide anterior, né, as receitas de aluguel, onde nós temos ali o nosso R$72 mil, falando que esses aluguéis correspondem ao imóvel da Fundação Universitária, que está hoje alugada para a Prefeitura de Taubaté, né, que está entrando esta arrecadação para a FUST. As receitas financeiras, né, que é importante para nós, a realizada, né, as 230 mil, e receitas de serviço, que corresponde a R$548. A transferências voluntárias e a transferência corresponde à prevista realizada, 1.300.000, né? Então, a universidade ela fez a transferência para a FUST, e a FUST cumpriu com as obrigações em relação a precatórios, pagamentos que nós temos dívida passadas. O vencimentos e vantagens fixas, que são os salários, né? Hoje a FUST se resume presencialmente fixos, 3 funcionários, onde nós temos 284 mil. Esse valor eu quero comentar que são valores anuais, tá? Obrigações patronais, 80 mil, sentenças judiciais e precatórias, 83 mil, material de consumo, 35 mil, outros serviços de terceiro, pessoas físicas, 39 mil, serviços de terceiras pessoas jurídicas, 77 mil, os equipamentos, 39 mil, totalizando 638 mil. Aqui, uma maneira mais exemplificada por meio de gráficos, né? Equipamentos, 39 mil, outros serviços de terceiro de pessoas jurídicas, 77 mil, outros serviços de pessoas terceiras de pessoas físicas, 39 mil, material de consumo, 35 mil, sentenças judiciais e precatórias, 83 mil, obrigações patronais, como o INSS, FGTS, PIS, 80 mil, e vencimentos e vantagens fixas no salário, 284 mil. Bom, esta é a situação da FUST atualmente, tá? Foi o que nós conseguimos concluir no terceiro quadrimestre de 2025. Estou à disposição para possíveis perguntas. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, professor Ivair, representando a FUST. Agora eu queria chamar aqui, representando a FUNCABS, o professor Jonas. A palavra, professor. Boa tarde a todos, em especial ao vereador Ariel, que preside essa sessão. Eu sou o professor Jonas Comim, eu sou o diretor administrativo financeiro da FUNCABS, cuja diretora-presidente é a professora doutora Lucilei Lopes Bonato. A apresentação versa sobre a avaliação e cumprimento das metas previstas, metas fiscais, na LOA, no terceiro quadrimestre de 2025. Aqui cabe lembrar um pouco o objetivo da FUNCABS, que é proporcionar assistência beneficente prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, de acordo com os recursos disponibilizados e disponibilidades orçamentárias, né? Administrar programas de educação mediante convênio com a administração pública, no caso, a Prefeitura Municipal de Taubaté. Nesse quadro são apresentados os resultados primário e nominal. Aqui nós temos as metas para 2025, 123.661.794, receitas primárias 122.645 e temos o realizado no terceiro trimestre, na segunda coluna, de 43.267, resultado acumulado no exercício de 96.190, representando 77,8% da meta estabelecida. Temos na terceira linha as despesas totais,
133.485.000, que foi prevista lá, de acordo com a LOA, e realizado no exercício 97 milhões, representando 73,2%. Temos na quarta linha as despesas primárias, que somam 97 milhões, contra uma meta de 133 milhões, representando 73,1%. O que deve se ressaltar é, como foi apresentado pela Universidade de Taubaté, professor Assis, tivemos a transferência de 9.823.000, que são os recursos previstos na legislação de criação da própria FUNCABS, são transferências obrigatórias, né? Temos as aplicações financeiras, que montaram o valor de 1.058.000, e temos uma receita intra, que é de aluguéis, de imóveis, que é uma das fontes de recurso também da FUNCABS. Esses imóveis são locados, os recursos são aplicados integralmente para o cumprimento dos objetivos da FUNCABS. Aqui nós temos uma observação que o resultado nominal, o que é o resultado nominal? É aquele que mede a evolução da dívida pública da FUNCABS. Nós percebemos que ele é zero. Por quê? Porque a FUNCABS hoje não tem dívidas públicas. Pelo contrário, a FUNCABS tem valores a receber da Prefeitura Municipal de Taubaté. Por isso que esse indicador ele não é apresentado, não existe a variação do resultado nominal por não termos dívidas. Nós utilizamos a nomenclatura de FUNCABS sede para aquelas atividades que são exclusivas da FUNCABS na geração de benefícios para os servidores da Universidade de Taubaté. Quando a gente coloca o termo sede, é justamente para isso. Apenas aquelas atividades que irão beneficiar os servidores da Universidade de Taubaté, de forma a separar de todo o resultado e toda a operação relativa ao convênio que a FUNCABS mantém com a municipalidade. Aqui na FUNCABS sede, o que nós tivemos então? O rendimento de aplicação financeira de 291.000. Essa parte de rendimento é o rendimento do dinheiro da FUNCABS e que gerou esse ganho de aplicação financeira. Temos taxas administrativas que nós cobramos, né, de saúde, odontológica, que a gente recebe esses valores dos servidores como parte de colaboração para os planos de saúde oferecidos pela FUNCABS. Acordos administrativos judiciais, inscrições em concursos e processos seletivos, multas e juros previstos em contratos, aluguéis dos imóveis que são fontes de renda para a nossa fundação. Isso montou uma receita de 1.247.383. De novo, na FUNCABS sede, o que foi utilizado esses valores, né, recebidos? Pessoal e encargos sociais, isso do ano todo, né? Nós tivemos aí 389.000, suporte técnico e administrativo 115.797, juros e encargos da dívida 145.863, amortização de dívida 201.331, somando essas despesas da sede 852.575. Nós tivemos agora os benefícios que retornaram para os servidores da Universidade de Taubaté. De todo o valor arrecadado, uma parte foi gasto com a manutenção da sede, da estrutura da FUNCABS, e outra parte retornou, obviamente, cumprindo os objetivos da FUNCABS, retornou para os servidores do Unital. Esse valor que retornou, 11.067.268,47. E o qual a quantidade de pessoas que foram beneficiadas, né? Nós tivemos o Fundo de Assistência à Saúde, 1.833 servidores atendidos mês, auxílio alimentação, 449 servidores atendidos por mês, auxílio de transporte da Unital, 288 usuários mês, parcelas de dívida paga, 12 parcelas, funcionários da sede, 3 funcionários, auxílio funeral, 1.332 beneficiários mês, usuários mês, melhor dizendo, auxílio educação Unital, 7 usuários mês, projeto Alimentação Melhor, que é um dos projetos mantido pela FUNCABS, 250 usuários por mês,
subsídios ao SESC para que os servidores interessados possam ter acesso, 163 usuários mês. Agora nós passamos por uma fase da apresentação que diz respeito ao convênio da FUNCABS com a municipalidade, né? A gente separa porque são valores relevantes e nós temos que separar a FUNCABS enquanto benefício ao servidor e a FUNCABS nesse grande convênio que envolve um montante de alto valor. Esse convênio lá de 2021, o que nós tivemos de receita do convênio? Nós tivemos 42 milhões para a educação infantil, fundamental 45 milhões, a parcela que veio do período anterior, que é de 2024, 6 milhões, o total 94 milhões nós recebemos de convênio. Nós, desse valor recebido, nós aplicamos o dinheiro e esse dinheiro aplicado gerou um rendimento de 766.292. Lembrando que esse rendimento foi utilizado também em gastos de convênio. Agora, as despesas oriundas desse convênio. Nós tivemos, com a educação infantil, despesa com recursos humanos e encargos, 35 milhões, insumos, 1.300.000, despesas operacionais, 6.118.000, totalizando 42.960.000. Isso só em educação infantil. Educação fundamental, nós tivemos gastos totais, nas mesmas descrições, 42.772.000. Aqui, qual a quantidade de alunos atendidos, né? O que esse convênio nós tivemos de atendimento? Nós tivemos aí, para os alunos da educação infantil, 9.030 alunos beneficiados. Funcionários, 1.341 funcionários. Cursos de aperfeiçoamento ligados à educação infantil, 22 cursos. Unidades atendidas espalhadas pela cidade, são a educação infantil 77 e a educação fundamental 9.474 alunos atendidos, em média, funcionários, em média, 1.224, cursos de aperfeiçoamento que foram necessários para esses funcionários, 31, unidades atendidas, 55. Eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Jonas, representando a FUNCABS. Agora eu queria chamar, representando a FAPET, a professora Késia, com o uso da palavra. Cumprimento o vereador Ariel, presidente da mesa, estendo aos colegas da mesa, aos vereadores do município de Taubaté, aos servidores desta casa, a todos que estão aqui presentes e a todos que acompanham também pela TV Câmara. Enfim, esse é um momento importante para toda a população de Taubaté, falar sobre as contas públicas. E, neste momento, então, eu passo a apresentar na audiência de avaliação e cumprimento das metas fiscais da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Taubaté, que tem como presidente a professora doutora Márcia Regina de Oliveira e estou como vice-presidente Késia Kamimura. Sobre o terceiro quadrimestre, então, de 2025, falar um pouco sobre a FAPET, né? O propósito dela, que é apoiar, desenvolver atividades científicas, de tecnologia, de inovação, e buscando, então, parcerias, convênios na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E, então, o que se faz na FAPET, né? Tem um grupo de especialistas, de pesquisadores, professores, que são capazes, então, de atuar em diversos produtos, serviços que envolvem elaboração de pesquisas, planos operacionais, com organizações públicas, privadas, do terceiro setor e educacional acadêmico. Se pauta principalmente em 3 grandes programas, olhando para a questão da gestão e infraestrutura, a execução de projetos e parcerias, o apoio com fomento, pesquisa, inovação e difusão,
científica e a reserva de contingência em relação à segurança financeira. Então, passando ao demonstrativo de avaliação do terceiro quadrimestre, receita, despesa, o resultado primário, nominal, nós temos, então, como receita total, a LOA estava previsto, né, 10.612.000, o realizado no terceiro quadrimestre foi de 2.600.339, e o realizado no ano 2025 foi 7.892.761, o que correspondeu, então, a 74,37%. Em relação à despesa, foi 10.662.000, considerando os 50.000 previsto, né, que o professor já colocou anteriormente, da Universidade de Taubaté. No quadrimestre, então, 1.964.333,64 centavos, e o realizado no ano, 7.907.021,28. Então, percentual de 74,16%. Então, a Fundação, ela vai realizar as suas despesas de acordo com as receitas oriundas dos projetos, oriundas das ações, então, que são desenvolvidas. Como receita primária, nós vamos aqui 177.684,29 no período, no terceiro quadrimestre. No ano de 2025, 306.513,74, correspondendo a 58,72. Já a despesa primária, aqui no período 1.964.333, e no ano de 2025, 7.907,21,28. Quando olhamos, então, para o resultado primário, tem uma observação importante que acaba tendo um negativo em função de que todos os valores intra-orçamentários e os dividendos, eles não são considerados, né, aqui enquanto receita primária e despesa primária. Por isso que a gente olha e encontra esse resultado negativo de 1.786.649, e no ano de 2025, 7.600.507,54 centavos. Em relação à despesa de aplicação financeira, 114.500, dividendos, receita extra, orçamentária e transferência unital, que totalizava, então, na LOA, 10.022.500 reais. No período, então, fechou com 2.353.746,96 centavos, e no ano, então, 7.389.053,32 centavos, correspondendo a 74,9%. Aqui, olhando, então, para os números colocados, a diferença, então, quanto à receita arrecadada no ano de 2025, considerando os 3 quadrimestres. É uma forma mais ilustrativa. E o fechamento, então, entre o previsto e o realizado. Idem para as despesas, né, realizada versus a orçada. Aqui nós vimos a orçada em 2025 e o fechamento, então, da despesa executada em 2025. Considerando que despesa com pessoal foi R$ 1.736.285,35, para outras despesas correntes, R$ 6.162.335,93, e para investimentos, R$ 8.400. Fechando, então,
os R$ 7.907.021,28. Então, como essa organização, então, por programas e ações, nós vamos ter o programa de atividades tecnológicas, científicas e administrativas, que correspondeu a R$ 207.708,72, que estão distribuídos, então, nas aquisições de equipamentos para o desenvolvimento científico, tecnológico e difusão do conhecimento, 8.400, para ações voltadas a desenvolvimento científico, tecnológico e difusão do conhecimento, 131.732 reais, e suporte administrativo, 67.646,67. Já em relação ao programa de parcerias e convênios, o valor de R$ 7.699.242,56. Distribuídos em parcerias com instituições privadas, R$ 20.584,86. Suporte às ações do EAD da Unital, R$ 1.477.753,44. Suporte às ações do ENCA, no projeto desenvolvido junto à Prefeitura Municipal de Taubaté, R$ 1.051.355,74. Suporte às ações do RIT, da Prefeitura Municipal, convênio também com a Prefeitura, R$ 128.541,21. Suporte às ações de pesquisa e educação na Unital, R$ 3.761.499,87. Suporte às ações da Copesa, R$ 375.732. E suporte às ações de pesquisas mercadológicas, no valor de R$ 883.775,44. Então, o que nós temos totalizando em relação aos programas e respectivos desdobramentos nas ações, R$ 7.907.021,28. Então, estes são os apontamentos em relação às receitas e despesas. E a gente conclui que, então, essa prestação de contas, ela vai consolidando esse caminho que também visa apoiar a pesquisa, a tecnologia e a inovação, fortalecendo, então, a Unital nesse ecossistema de desenvolvimento regional. E essa busca nessa organização por programas e ações, entendemos que facilita a organização, a transparência, a gestão, nessa busca, né, por eficiência, sustentabilidade financeira e também momento de valorizar, sensibilizar para a importância de recursos voltados a apoiar pesquisa, ciência, tecnologia, inovação na cidade, na região, no país, para todos nós brasileiros. Muito obrigada. E fico à disposição para todos quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, professora Késia. Em nome da professora Késia, queria agradecer aqui também, representando o IPMT, a Nataline, da Unital, professora Cis, muito obrigado. Da FUST, professor Ivair. Da FUNCABS, o professor Jonas. E a Késia, que acabou de falar, professora, muito obrigado. Ouvidos os representantes das instituições, convidamos neste momento os munícipes presentes na galeria, no plenário, inscritos para fazer uso da palavra. Estou com uma pessoa inscrita aqui, eu vou chamar aqui, representando aqui o Diretório Acadêmico da Medicina de Taubaté, a Rafaela Roncone. Rafaela, você tem 5 minutos, tá bom? Obrigada, vereador. Boa tarde. A primeira coisa que eu tenho para falar aqui na tribuna é só um lembrete mesmo, falando que a despesa que foi acontecida nesse ano de 2025 foi menor do que a prevista em LOA, um valor de 84,42%.
enquanto a receita foi maior do que a prevista em LOA, né, num valor de 101,42%. E aí, eu gostaria de correlacionar falando que o vereador sabe a dificuldade que é ter um diálogo com a administração superior da Unital, tanto que nós só conseguimos ter uma conversa com ele, inclusive através de uma reunião marcada pelo vereador. Nessas reuniões, e especialmente nessa, foi dito que não existe bolsa para medicina, não existe um valor de bolsa especificado para medicina e para outros cursos também, mas é que a medicina não tem uma bolsa, porque não tem dinheiro. E aí, na verdade, assim, é uma pergunta até retórica, né? Como é que existe um superávit de aproximadamente 3 milhões de reais e, inclusive, um valor que era previsto para a Bolsa de 13 milhões e foi realizado só 8? Como é que falta dinheiro para a Bolsa se são arrecadados mais do que foi previsto em LOA, né? Num valor de mais ou menos 3 milhões de reais, sabendo que o valor de maior arrecadação dentro da Universidade de Taubaté é através da anuidade da Faculdade de Medicina, né? Anuidade do valor das medicinas. E, inclusive, gostaria de saber do professor Assis se ele tem algum retorno sobre essa questão de bolsas, sobre essa questão de para onde vai esses 3 milhões de reais e por que a gente não tem bolsas para medicina e por que é sempre nos dito a retórica de que não tem dinheiro, se, pelo que foi apresentado hoje, a gente sabe que tem dinheiro, inclusive, sobrando. Você já fez mais algum questionamento, Rafael? Não, era só isso mesmo. Então tá bom. Vou passar a palavra agora para o professor Assis para fazer o uso da resposta. Rafaela, é isso mesmo? Você é a presidente do diretório? Não, eu sou uma das vice-presidentes. Ah, obrigado. Eu apresentei as bolsas, né? A bolsa, o total de bolsa original da LOA foi 8 milhões. Tá? Com a Lei 6.051, de 13 de junho de 25, teve um crédito adicional de bolsa para 5 milhões, mais 5 milhões e 500 mil. Para isso foi para 13 milhões. As despesas com bolsa, ou seja, o que foi gasto com bolsa, né? Usando a palavra despesa, 8 milhões 892, que eu acabei de apresentar. Então, tem uma diferença aí de praticamente 4 milhões. Eu comentei que a Bolsa PAN, né, que é o programa de adiamento da mensalidade, ela tem uma particularidade. É uma bolsa reembolsável. Então, futuramente, quando o aluno se formar, né, ele devolve aquele valor para a universidade. Isso não é uma despesa. A gente trata como bolsa, porque é um programa social e, na realidade, não é uma despesa, é um direito, porque lá na frente, a universidade tem o direito de cobrar esse valor, tá? Então, dentro da contabilidade, dentro das finanças, nós temos as classificações. O que é despesa? Despesa é gasto, é o que saiu. Quando você dá um dinheiro com um contrato, que aquele dinheiro vai ser retornado, não é uma despesa, é um ativo, é um direito. Então, você constitui naquele momento um direito. Então, esse valor não está ali, tá? Então, o total que saiu como Bolsa PAN é um ativo, não uma despesa. Por isso que tem essa diferença, mas nós temos o valor lá direitinho. A questão da bolsa, não tem bolsa para medicina, eu posso até levantar para você, mas posso falar sem medo da minha consciência. O maior valor desses 13 milhões vai para o curso de medicina. Por quê? Isso aí foi até uma ideia minha, fazer uma proporção, das bolsas entre número de aluno e valor da mensalidade. Então, você faz uma ponderação ali, é lógico que esse vetor para a medicina é bem mais elevado do que os outros. Então, dentro
deste vetor, nós temos exatamente quanto a gente deve direcionar para cada curso. E é claro que a medicina, né, dentro dessa lógica, desse número real, número de aluno, valor de mensalidade, sai lá o da medicina. Eu não sei exatamente o número, porque são todos os cursos, mas posso garantir que é o maior pela lógica numérica, tá? Isso a gente pode levantar lá na Pró-Reitoria Estudantil. Agora, uma coisa é certa, tem uma limitação. Tá? Então, dentro daqueles valores, era 8 milhões, em junho a universidade pediu uma suplementação exatamente para entregar aos alunos. Tá? Como bolsa, tem N modalidades de bolsa, eu diria que tem mais de 20 modalidades de bolsa, entre elas a Bolsa PAN. Tá? Que nós estamos, inclusive, neste momento, fazendo os estudos, que as pessoas se candidatam às bolsas, aí tem toda a apresentar documentação, tem todo um critério, né, que a gente aproveita, um critério, diria, semelhante ao CIMUB, né, o critério do CIMUB, que é a Pró-Reitoria Estudantil que é responsável. Então, hoje ainda, eu estive falando com a assistente social exatamente, que ela passa os dados financeiros, esse aqui apresentou isso, aquilo, né, o que o senhor acha disso? Eu não pertenço a isso, mas como eu sou controlador, eles acabam falando comigo quando tem alguma dúvida. Então, hoje mesmo eu atendi a assistente social, que ela levou vários processos lá para ver o que ela ia dar de parecer. Mas garanto para você que tem uma limitação? Tem. Para a medicina, não. Tem um critério onde são ponderados para que um seja prejudicado ao outro. Tá? Entendi. Professor, a gente na medicina, na Unital, a gente tem muitas bolsas existentes, mas a maioria delas não são contempladas à medicina. E a devolutiva que a gente recebe quanto a isso é que não pode existir uma bolsa só para medicina, mas existem bolsas só para outros cursos. E é uma coisa que a gente leva à Pró-Reitoria de Extensão, nas poucas reuniões que a gente consegue ter. Inclusive, eu gostaria de deixar bem claro que não existe, ou é mínimo, o diálogo entre os estudantes, e hoje eu falo dos estudantes de medicina, com a Unital, com a administração da Unital. Não existe. E se ela existe, quando ela existe, é pouca. E não é um diálogo, é um monólogo. Um monólogo só da administração superior. A gente leva ideias, a gente leva possibilidades, e o que a gente recebe já está definido. E eu estou falando agora, nesse momento, de bolsas, mas eu poderia falar de vários outros assuntos que são tratados da mesma maneira. A gente entende que sempre é dito que o PAN é tratado como uma bolsa, mas o PAN, para quem está assistindo entender, ele significa Programa de Adiamento de Mensalidade. A universidade banca uma parte do curso e depois o aluno devolve esse dinheiro com os juros que são atribuídos àquele ano da própria matrícula de medicina, da própria mensalidade de medicina. Então, não é uma bolsa, é um programa de adiamento de mensalidade, porque ela vai ser paga depois. E hoje a gente observa no curso muitos alunos que precisam trancar o curso, trancar a matrícula, vender imóvel, vender carro, dar um jeito de se manter no curso, mesmo que seja da pior forma possível. O que a gente também tem dentro da medicina se chamam descontos. Então, descontos de semestralidade, descontos de pontualidade. E esses descontos, eles são de 5% e 8%, se não me falha a memória. E eles são esse mesmo descontos há muito tempo. Então, a gente tem um valor de medicina que sempre sobe, um reajuste que sempre sobe, mas esse desconto ele não é proporcional. Então, quando eu entrei na faculdade em 2023, eu pagava um valor de aproximadamente R$7.000 e hoje eu pago um valor de R$9.500. Em 2023 para 2026, um valor de mais de R$3.000 em 3 anos. E esse valor de desconto, ele não se mudou conforme eu estava na faculdade. Muito pelo contrário, ele se manteve o mesmo.
Então, quando a gente vê que o valor previsto em LOA era de 13 milhões, mesmo sabendo que na LOA para 2026 esse valor foi reduzido, se eu não me engano é 9 milhões de reais, e o valor que realmente foi realizado foi de 8 milhões de reais, perdão, mesmo sabendo desse programa do PAN, mesmo tendo a completa ciência que o PAN não é uma bolsa, é um programa de adiamento de mensalidade, como é que a gente passa para os nossos 720 estudantes, para os nossos 720 colegas que a gente está aqui dentro representando, que esse valor foi diminuído? Que muitas vezes eles vão ter que vender carro, casa, apartamento, vender terreno do pai, da mãe, e a universidade não dá nenhum tipo de suporte. A universidade que, em redes sociais, até mesmo na parede do campus, do Bom Conselho, escreve diálogo, escreve compreensão, e a gente não recebe isso. A gente sendo diretório acadêmico, sendo representante dos estudantes. E outra coisa, esse valor de 3 milhões de reais, que foi um superávit de anuidade de alunos, eu tenho completa ciência quando eu falo isso, que foi um valor arrecadado de mensalidade dos alunos, e principalmente dos alunos de medicina, porque é quase 10 mil reais por aluno, é inimaginável o cenário que a gente se encontra. Um cenário que eu não tenho nem como falar isso para os meus pró-reitores ou para a minha reitora, porque eles nunca me recebem, porque eles nunca respondem meus ofícios, porque eles nunca estão ali para prestar contas. Eu tenho que vir aqui na tribuna pedir a atenção de todo mundo que está assistindo pela Câmara, a atenção dos vereadores, a atenção dos secretários, pró-reitores que estão aqui presentes, pedindo uma ajuda, porque a gente sabe que o valor de receita sempre aumenta, que a gente sabe que o valor de mensalidade sempre aumenta, todo ano tem um reajuste, mas os valores de bolsa não são proporcionais. Bolsa não, de desconto. Desconto e programa de adiamento de mensalidade. Rafaela, primeiramente, parabéns mais uma vez por você tomar a frente junto com seus colegas aí do Diretório Acadêmico de Medicina. Eu acho que é importante você mostrar aí todo o lado de 720 estudantes, tá bom? Eu acredito que o professor não tem todas as respostas aqui agora, porque depende da Nara, de todos aí que são competentes a fazer o uso e te explicar melhor. Como mais uma vez eu me coloco à disposição, todas as suas perguntas, ofícios que não foram respondidos, a Kathleen está aqui, pode passar para ela, que ela vai encaminhar todos os ofícios para a Nara, para quem tiver que responder os seus ofícios, porque primeiramente eu faço parte da Comissão de Finanças aqui na Câmara Municipal, e tudo que a Unital passa também pelo meu gabinete. Então, se é uma resposta que você está querendo, eu acho justo, faz parte, e você tem que receber e passar todas as respostas que você precisa para os 720 estudantes de medicina que vão estar aí trabalhando e salvando vidas aí no futuro da nossa cidade. Tá bom? Me comprometo, tá bom, em passar as respostas. Você pode encaminhar os seus ofícios para a Kathleen. Meu gabinete está à sua disposição, e eu agradeço o professor Assis aí por sempre estar aqui mostrando todos os dados. É claro que todos que estão aqui estão apresentando dados e estão à disposição aí para poder responder e fazer o máximo aí para te deixar sabendo de tudo que está acontecendo. Com certeza. Obrigada, vereador. Não? Tá bom. Obrigada. Professor Assis, pode fazer uso da palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, né, o diretório por se expor. É claro que nessas oportunidades sempre há avanços, né? Se a gente não colocar, não há avanço. Mas eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, né, quanto à bolsa. Como eu disse, o 8 milhões é bolsa não reembolsável. A diferença de 8 para 13 é bolsa reembolsável, que não está ali dentro daquele número. Então, as bolsas, que era 8, foi suplementada para 13. Tá? Para 2026, ela tem razão, é 9 milhões, que era 25, era 8 milhões, e 26 foi para 9. Né? Se vai ser reembolsada,
Se vai ser crédito suplementar, outra coisa, a gente vai ver de acordo com a administração. Mas o PAN, ele não tem juro. O que o aluno utiliza, ele paga lá na frente. Então, se ele goza hoje de 50% da mensalidade como Bolsa PAN, ele vai pagar 50% da mensalidade no momento que ele for reembolsar a universidade. Então, não existe ali um cálculo financeiro. Hoje está R$10.000, então ele goza de R$5.000, porque a mensalidade é 10 mil. Quando ele for pagar lá na frente, depois de formado, quanto que está a mensalidade? A mensalidade está 11. Então, 50% é 5.500. Não tem um juro, uma coisa em cima. É o valor da mensalidade na data que ele está devolvendo. Então, isso é a Bolsa PAN. Tá ok? Professor, muito obrigado pelo esclarecimento. É importante também deixar para todos que acompanham a TV Câmara sempre estar aí munidos, né, de toda a informação. Discutindo o tema proposto para hoje, aproveitando, restaurando que essa audiência pública é importante, um instrumento de transparência do orçamento da nossa cidade de Taubaté. Assim, declaro encerrado esta audiência. Agradecemos a presença de todos aqui presentes e você, nosso telespectador da TV Câmara, que acompanha nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado, boa tarde.